A partir deste momento, vamos dar início a mais uma série intitulada ao tema Heresias Escatológicas. Mantenha-se ligado até ao fim. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Heresia escatológica número 7. Aquele que impede o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Muitos dizem que aquele que impede o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Outros dizem que é a própria Igreja que impede o anticristo de se manifestar. Porém, o texto não diz nem uma coisa nem outra. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 até ao 8. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? Precisamente no dia do arrebatamento. Então, o tema da segunda epístola é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento, para a nossa reunião com Ele. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E o que é o dia de Cristo? É o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento. É o dia da vinda de Cristo para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento. Estivesse já perto. Esta palavra perto quer dizer iminente, ou seja, estivesse já prestes a acontecer. Ninguém de maneira alguma vos engane. Jesus também disse em Mateus 24:4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque não será assim, ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, primeiro que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele, sejamos arrebatados, terá que se manifestar o homem do pecado. É uma das condições para que Jesus venha e nós sejamos arrebatados. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E quando é que isto vai acontecer? Precisamente a meio da 70ª semana de Daniel. Porque o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana, e a meio da semana fará cessar as oblações e as ofertas, e estabelecerá a abominação que desola, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 27. Continuando aqui no versículo 5. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Portanto, era algo que era do conhecimento dos irmãos da igreja de Tessalónica, que para que Jesus viesse e os cristãos fossem reunidos a Ele, arrebatados, ou seja, arrebatados, primeiro teria que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. E havia algo que detinha. E agora vós sabeis o que o detém. Então há um evento que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém. Portanto, há um personagem que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Convém ler mais alguns versículos. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se tu reparares, essa teoria de que aquilo que impede o anticristo se manifestar é o Espírito Santo, ela não tem quaisquer cabimento, porque o texto ele não declara claramente e cabalmente que é o Espírito Santo. E também não é a Igreja, porque o que o detém é masculino, é um personagem masculino, e a Igreja é a eclesia, é feminina. Então não pode ser nem o Espírito Santo, nem a Igreja, pois existe uma regra gramatical da língua portuguesa que nos diz que num texto, quando surge, ou sempre que surge um pronome, ele se refere sempre a um nome previamente mencionado. Sempre que surge um pronome, ele se refere a um nome previamente mencionado. Mas o problema é que, nos versículos anteriores a esta porção, que vai do versículo 6 ao 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e que vai recuando desde o versículo 5 do capítulo 2 até ao versículo 1 do capítulo 1 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, não existe nenhuma menção ao Espírito Santo. Então, este um que o detém aqui permanece em mistério. E se o texto não diz que aquele que impede a manifestação do iníquo é o Espírito Santo, quem sou eu ou quem és tu para afirmares com 100% de certezas e como sendo uma verdade absoluta aquilo que o próprio texto não diz? Vemos então que quem afirma tal coisa não está fazendo uma interpretação literal da Escritura, mas sim alegórica, espiritualizando o texto e acrescentando ao texto aquilo que ele não diz. E em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, nos diz a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Além disso, uma das regras essenciais de exegese e interpretação bíblicas é que a Bíblia não se contradiz. E se nos versículos do 1 ao 4, o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos diz que a condição para que Cristo venha e nós sejamos arrebatados a Ele, ou seja, reunidos a Ele, arrebatados, primeiro terá que se manifestar o homem do pecado, que é o iníquo, o anticristo. Seria impossível que nos versículos 6 ao 8, para que o anticristo surgisse e se manifestasse, primeiro tivesse que vir Jesus Cristo e arrebatar a sua igreja. Pois uma frase anularia a outra e entraria em contradição com a outra. Mas, ao ler o texto de 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8, entendemos que existe a seguinte ordem de eventos. Primeiro, aquele que impede a manifestação do anticristo será removido, irá ser removido. Segundo, será manifestado o anticristo. Terceiro, Jesus virá. Quarto, nós seremos reunidos a ele, ou seja, arrebatados. E sendo assim, quem é a identidade daquele que impede o anticristo de se manifestar? Bem, o texto em si não é claro quanto a esse assunto. Ou seja, o texto não declara quem é aquele que impede, mas deixa algumas pistas que podem ser analisadas e nos levar a algumas conclusões. Nos diz o seguinte no versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, segundo o poder de Satanás, porque a palavra eficácia, ela vem do grego energia, ato de trabalhar, eficiência. É usado também para poder sobre-humano, seja de Deus ou do diabo, neste caso do diabo. Então, é esse cuja vinda é segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, versículo 9, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, a vinda do anticristo
é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, segundo o poder de Satanás. E quando é que Satanás dará o seu poder à besta para reinar? A resposta está precisamente no livro do Apocalipse, no capítulo 13. E o que é que diz a Bíblia no capítulo 13 do Apocalipse? Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então o Anticristo vai reinar 42 meses. Tempos e metade de um tempo. 1260 dias. Os 3 anos e meio finais da 70ª semana de Daniel. E o que é aquilo que impede o dragão de dar o seu poder à besta para reinar? Bem, existem eventos que, obviamente, têm que se cumprir primeiro, como a assinatura do acordo de paz entre o Anticristo e o representante de Israel, conforme Daniel, capítulo 9 e versículo 27, que diz assim: e ele, ou seja, o Anticristo, firmará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos, e na metade da semana, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas Apocalipse, capítulo 12, nos dá uma resposta do outro evento que tem que ocorrer primeiro, antes que o dragão dê o seu poder à besta para reinar, e também qual é o personagem que impede a besta de se manifestar. Apocalipse 12 diz o seguinte, versículo 7: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo já que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, ou seja, ele vai perseguir a nação de Israel, que dera à luz o filho varão que há de reger as nações, Jesus de Nazaré. Foi arrebatado 10 dias antes do dia de Pentecostes. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 dias, 42 meses, o tempo do governo do Anticristo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como de um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, aos cristãos. Vemos aqui, no versículo 12 de Apocalipse 12, que quando o diabo for expulso, o dragão for expulso do céu, ele vai ter pouco tempo. Ele vai ter 1260 dias para perseguir a mulher, a nação de Israel. E vai ter os dias de grande tribulação contra os escolhidos, não se sabe quantos são, para perseguir a igreja. E em Daniel capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até àquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é em dias de tribulação, de angústia, que será livrado o povo. E repara que o evento que impede o Anticristo de se manifestar, o que impede
é precisamente a batalha celestial de Apocalipse 12, quando Satanás for expulso e confinado à terra e ao mar, ele vai ter pouco tempo. E quando ele for expulso, ele vai dar o poder à besta para reinar por 42 meses. Então sabemos que aquilo que impede a manifestação do Anticristo é um evento, a batalha celestial de Apocalipse 12. E o personagem é o arcanjo Miguel. A função do Espírito Santo não é impedir a ação da iniquidade, mas sim convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, do 8 ao 10. E a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera no tempo presente. E se no tempo presente o Espírito Santo não impede que o mistério da iniquidade opere, ou seja, ele não impede que na terra haja maldade, como podemos observar todos os dias nos furtos, violência, homicídios, prostituição, pedofilia, homossexualismo, orgias, idolatria, feitiçaria, no uso das drogas e no satanismo, não será certamente o Espírito Santo que impedirá o Anticristo de se manifestar no tempo futuro. Até porque a palavra de Deus, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, terá que se cumprir, e Deus velará por ela para a fazer cumprir, conforme Jeremias 1,12. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra.